Olá, somos estudantes do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, Unileão. Cursamos odontologia e esse vídeo tem como intuito informar a relação entre a artrite reumatoide e a doença periodontal. Para explicar a correlação dessas duas doenças, primeiramente precisamos definir o que é cada patologia. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória, crônica e autoimune que se caracteriza pela inflamação das articulações. Pode conduzir à destruição do tecido articular e periarticular, causando dor e limitação funcional progressiva. Vamos entender melhor a doença. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória que afeta as articulações. Frequentemente causa dor, enrijecimento e inchaço de articulações pequenas e médias de modo simétrico. A artrite reumatoide se desenvolve quando o sistema imunológico, que normalmente ajuda a manter nossa saúde atacando bactérias, fungos e vírus, se confunde. E em vez disso, ataca as articulações do corpo, podendo causar inflamação em qualquer articulação. As articulações ficam avermelhadas, incham e doem, chegando a ficar rígidas. Lembrando que o enrijecimento matinal é um sintoma típico da artrite reumatoide. Essa enfermidade também pode fazer com que você se sinta cansado e indisposto. Não se sabe exatamente o que causa a artrite reumatoide, mas durante os últimos anos se aprendeu muito mais sobre ela, o que é importante para ajudar na progressão do controle da doença. Para entender como as articulações inflamam, vamos analisar primeiro como as articulações funcionam normalmente. Articulação é o ponto em que dois ossos se encontram no corpo, cujas extremidades são cobertas por um tecido elástico chamado cartilagem, que tem a função de proteger estes ossos contra a fricção. As extremidades dos ossos repousam em uma cápsula, um envelope duro que as mantém juntas, que possui um revestimento macio chamada membrana sinovial. A membrana sinovial normal é muito fina e produz um fluido que lubrifica as articulações para que elas se movam tranquilamente. Na artrite reumatoide, um fator desencadeante desconhecido causa uma resposta inflamatória na articulação saudável. Essa resposta inflamatória está relacionada aos sintomas que você apresenta: inchaço, dor e enrijecimento. Durante essa resposta inflamatória, leucócitos ativados entram na membrana sinovial e, com isso, mais sangue do que o usual flui para lá para transportar os leucócitos. Essas células produzem um grande número de substâncias químicas. Devido a uma grande quantidade de células, substâncias químicas e fluido, as articulações incham, levando à inflamação na membrana sinovial. O inchaço estica a cápsula articular. O acúmulo de substâncias químicas irrita as extremidades nervosas. É por esse motivo que suas articulações ficam doloridas. Quando o inchaço diminui, a cápsula permanece esticada, o que faz com que as articulações se tornem instáveis e às vezes distorcidas. Elas não se movem tão bem quanto antes. Com o tempo, a membrana sinovial se torna mais grossa e a cartilagem começa a se desgastar entre as extremidades dos ossos. Isso faz com que os ossos friccionem uns contra os outros e, com isso, fiquem danificados de forma irreversível. Já que entendemos um pouco mais sobre a artrite reumatoide, vamos falar sobre a periodontite. Periodontite caracteriza-se por uma inflamação dos tecidos de proteção e uma degradação dos tecidos de suporte dos elementos dentários, em resposta à presença de bactérias, apresentando bolsa periodontal. As causas da periodontite podem ser locais, como má higienização bucal, com interferência dos elementos na cavidade oral, que permitem a retenção de restos alimentares e bactérias, formando o biofilme, que pode levar a uma gengivite e evoluir para uma periodontite através do acúmulo de bactérias periodontopatogênicas. Aumento de citocinas, enzimas e prostaglandinas, além da redução de antagonistas de citocinas e inibidores de proteases. Quanto aos fatores sistêmicos, há doenças que podem ter uma ligação com a periodontite, sendo uma via de mão dupla, podendo desencadear a periodontite ou a própria periodontite ser considerada um fator de risco para essas condições sistêmicas.
A periodontite é sempre precedida pela gengivite, mas nem todos os casos de gengivite irão progredir para uma periodontite. A característica clínica que distingue essas duas condições é a presença de perda de inserção, que é clinicamente detectada por meio do auxílio de uma sonda periodontal milimetrada. Clinicamente, a periodontite se caracteriza por uma alteração de cor, textura e volume da gengiva marginal. A cor, que naturalmente é rosa, na periodontite apresenta-se com um tom eritematoso. A sua textura, que normalmente é de casca de laranja, na periodontite não apresenta tal textura e o volume apresenta-se edemasiado. Há também um aumento de profundidade clínica com as bolsas periodontais, hemorragia durante a sondagem, perda do nível de inserção clínico, recessão gengival, reabsorção óssea, lesões de Furca, aumento de mobilidade dentária, que consequentemente leva a uma perda de elementos dentários. Durante o exame radiográfico, pode-se perceber uma perda de suporte ósseo em todo o tecido de sustentação. A lesão, que se inicia o seu desenvolvimento por meio de uma inflamação gengival, apresenta a periodontite como uma resposta às bactérias patogênicas que ali se proliferaram. As características dessa doença vão incluir a transição do sulco gengival para a formação de uma bolsa periodontal patológica, juntamente com a formação de uma placa bacteriana, uma inflamação periodontal, além da perda do nível de inserção clínica e a presença de uma reabsorção óssea alveolar. O estudo da associação dessas duas condições diverge ao longo do tempo, dependendo dos autores. Uns defendem o que foi sugerido há aproximadamente 50 anos, e que desde então diversos estudos investigaram a associação epidemiológica entre essas duas doenças. Outros abordam que a artrite reumatoide e a doença periodontal estão interrelacionadas desde o início do século XIX, quando o médico e político Benjamin Rush afirmou que a extração total de todas as peças dentárias era a cura para a artrite reumatoide. Essa terapia tornou-se comum no início do século XX, promovendo a teoria da infecção focal e erradicação dentária. Em 1952, a American Medical Association identificou que essa prática não é baseada em nenhuma evidência científica e que a extração de todos os elementos dentários não deve ser considerada uma abordagem terapêutica para o tratamento da artrite reumatoide. Mas quanto aos achados desses estudos nos últimos anos, mostram que efeitos sistêmicos em consequência de bactérias orais podem ter uma correlação entre a periodontite crônica e as doenças sistêmicas, pois existem evidências de que a doença periodontal é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças sistêmicas, como já citadas no começo do vídeo, sendo um exemplo a artrite reumatoide. Tendo em vista pacientes com artrite reumatoide, apresentam maior susceptibilidade de apresentar periodontite. Em nossas pesquisas realizadas para a formação deste vídeo, nos deparamos com os estudos dos pesquisadores da Johns Hopkins University em Baltimore, Estados Unidos. Eles relataram ter novas evidências de que uma bactéria conhecida por causar infecções inflamatórias crônicas da gengiva também desencadeia a resposta inflamatória autoimune característica da artrite reumatoide crônica. Foram encontrados em pacientes que sofrem com artrite reumatoide e nos que têm periodontite, bactérias associadas às duas doenças.
são micro-organismos capazes de desencadear uma resposta autoimune que ocasionaria artrite reumatoide. Essas bactérias, ao circularem na corrente sanguínea, podem se depositar nas articulações, o que acarreta uma resposta imunológica que dispara anticorpos para a região. Esse processo pode promover a chamada citronilização da articulação, que é um processo fisiológico que altera a estrutura das proteínas, alterando sua função, o que iniciaria uma resposta imunológica autoimune no local. É o que afirma que o aumento da resposta inflamatória e da inflamação sistêmica pode levar ao aumento da circulação de mediadores inflamatórios sistêmicos, como a proteína C reativa, citocinas, metaloproteases matriz e TNF-alfa, que podem estimular células sinoviais e do periodonto a mediar uma destruição do tecido conjuntivo. Há evidências que estas citocinas estimulam células da membrana sinovial e do periodonto a produzir MMPs, mediando a destruição do tecido conjuntivo e a indução da diferenciação e ativação dos osteoclastos, promovendo assim reabsorção óssea. Vários estudos demonstram que o tratamento periodontal não cirúrgico reduz os níveis de TNF-alfa, IL-6 e proteína C reativa e modera também a atividade da artrite reumatoide em pacientes com periodontite moderada ou severa. Vale ressaltar que é importante notar a modificação da resposta imunológica do corpo, podendo ser determinante na manifestação ou no agravamento da periodontite. O cirurgião dentista tem como papel essencial compreender a inter-relação entre essas duas patologias para promover uma melhor qualidade de vida, através dos atendimentos que preconizem sempre uma boa saúde bucal. Quanto ao paciente, é necessário que ele entenda melhor suas condições de saúde sistêmicas e bucais, para que possa manter o acompanhamento multiprofissional adequado. Por isso, os pacientes portadores de artrite reumatoide devem sempre manter a frequência correta de escovação dos dentes e o uso adequado do fio dental, além de a cada 6 meses comparecer ao consultório odontológico. E caso a doença periodontal estiver ativa, devem ser realizados cuidados especializados para assim garantir um controle da doença periodontal. Faço samba e amor até mais tarde e tenho muito sono de manhã. Escuto a correria da cidade que arde e apressa o dia de amanhã. Não sei se preguiçoso ou se covarde, debaixo do teu cobertor de lã
até mais tarde. E tenho muito sono